Vasco retorna ao Rio de Janeiro frustrado. Diretoria não decidiu ainda um técnico. Todo o pensamento voltado para o segundo jogo do Campeonato Carioca, a semifinal. Tudo isso você verá aqui depois da vinheta. Olá, rapaziada boa, ligada aqui no canal LT Esportes. Leandro falando aqui com vocês. Antes mesmo de entrarmos no assunto concernente ao Vasco da Gama, gostaria de pedir a você que pudesse deixar o seu like, pudesse se inscrever no canal, pudesse também estar comentando e assim compartilhando com outros vascaínos também, para que a plataforma possa reconhecer que o nosso conteúdo é relevante a todos vocês. Galera, ontem o Vasco da Gama foi derrotado, saiu derrotado por um placar de 2-1 da Vila Belmiro, aonde o Vasco jogou uma partida muito abaixo, uma partida muito decepcionante e frustrante para todos nós que acompanhou e observou o jogo. Ontem, no pós-jogo, eu disse aqui no canal que vai além do campo. A situação do Vasco, para mim, é além do campo. Ela é mental. Os jogadores do Vasco precisam urgentemente de uma psicóloga, ou um psicólogo, não sei, um profissional que possa entrar na mente dos jogadores e fazer eles enxergarem que eles são grandes, que estão trabalhando num clube grande, estão jogando por um clube grande. Jogadores que vieram nessa janela agora, que alguns deles ainda não mostrou o seu potencial, e que se tivesse jogando em outro clube, poderia estar mostrando o seu potencial. Quando chega no Vasco da Gama, parece que os jogadores esquecem de jogar, esquecem de mostrar o que sabe fazer do trabalho. E isso ficou visível ontem na partida. Alguns jogadores que estão muito abaixo. PH, que era da seleção brasileira, que foi para a seleção brasileira e voltou muito abaixo. Uma água em campo. O segundo gol foi um erro dele. O zagueiro Saldívia estava na bola e mesmo assim o PH subiu e assim interferiu na jogada. Alguns jogadores deixando o campo por erro de sequência de jogada, aonde o Spinelli podendo tocar para trás para que o Rojas pudesse fazer o gol. A bola sobrou para o jogador do Santos e Neymar fez o que sabe fazer de melhor, que é jogar um bom futebol e fazer gols. A partida ontem apitada pelo árbitro Rafael Klein, que apitou tudo o que o Neymar estava pedindo dentro de campo, a não ser na fala que ele estava perto, porque eu não sei também se ele não estivesse perto do que aconteceu entre Neymar e Thiago Mendes, se ele não acataria. A princípio nós temos VAR, né? Mas algumas decisões dentro de campo é o que prevalece. E Neymar gosta muito de apitar os jogos, né? O árbitro não fez uma má partida, né? Uma má atuação apitando, mas deixou muito levar pelos questionamentos do Neymar, né? Thiago Mendes, que fez uma partida a princípio boa, né? Não abaixando a cabeça, porque Neymar, quando fez o primeiro gol, ele mandou a torcida do Vasco calar a boca, e o Thiago Mendes foi falar para ele respeitar a nossa torcida, e daí começou o bate-boca entre os dois, e
que levou a tomada do cartão amarelo para ambos, né? E então, como eu disse, o técnico Bruno Lazzaroni demorou muito para mexer, e quando mexeu, na minha humilde opinião, mexeu ainda erradamente. Entrou com o Nuno Moreira ontem. A princípio era para vir com o Marino Inestrosa, mas o Moreira estava. O Nuno Moreira não consegue jogar no lado direito do campo. É visível isso. Eu não sei por que quem está dentro do Vasco não consegue enxergar que o Nuno não consegue jogar do lado direito. Joga o Nuno para o lado esquerdo. Ou então bota o Nuno no banco. Porque o Nuno não pode bancar um pouquinho. O Nuno está abaixo. O Nuno é um bom jogador, mas ele pode bancar um pouco. E o técnico insistiu com o Nuno até o iniciar do segundo tempo, até os primeiros minutos. Depois tirou o Nuno, que no primeiro tempo veio ruim, no segundo tempo veio mais água ainda. E depois o Vasco conseguiu achar um gol com uma jogada pela linha de fundo do Andrés Gomes, né? E sobrou na área para Cauã Barros estar empurrando a bola para dentro. Lá ele. Depois disso, o Vasco eu achava que o Vasco iria crescer na partida, mas o Vasco não aproveitou todas as jogadas de gols que o Vasco tinha. O Vasco, toda vez que chegava na área, não conseguia efetivar a jogada, não conseguia terminar a jogada. E com isso, o Santos precisou de 2 bolas, Neymar precisou de 2 bolas, por erro individual, o Santos acabou derrotando o Vasco por 2-1. Esperamos que o Vasco possa agora mudar o seu foco, mudar a mente, como já foi dito, né? Para o próximo jogo, que é domingo agora, contra o Fluminense pela segunda partida válida da semifinal. O Vasco saiu derrotado por 1-0 e o Vasco precisa ganhar urgentemente essa partida para que os ânimos dentro de São Januário possa estar melhorando e indo à final. Galera, eu vou ser bem sincero, eu nem sei se eu quero chegar à final desse campeonato, porque o Vasco não vem bem. E nos últimos anos tem tomado sacode da mulambada, do clube da Gávea, e isso eu não quero ver novamente. Então, não sei, falo por mim, não sei se eu quero ver o Vasco jogando a final do Campeonato Carioca. Enquanto estiver desse jeito, eu prefiro que o Vasco evite vergonha, evite ser envergonhado, né? Pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco só vai jogar agora dia 12/3. Vai cair numa quinta-feira, só dia 12/3. O Vasco sendo derrotado no domingo, só volta a campo dia 12/3. E se o Vasco sair vitorioso, conseguir a classificação, nós ainda veremos a final contra o time da Gávea. Bom, galera, agora aqui falando sobre os técnicos, né? Que o Vasco veio sondando por estes dias, né? Para que pudesse estar comandando esta barca vascaína. O Vasco fez sondagens, alguns técnicos como Arthur Jorge, Marcelo Galhardo, Rafael Guanais, Leonardo Jardim. Eu quero falar aqui para vocês uma coisa. Vasco precisa urgentemente de um comando, seja lá qual deles forem, tá? Se o Arthur Jorge falou que não quer vir ao Vasco, não quer ser comandante do Vasco da Gama, descarta o Arthur Jorge. Se o Renato Gaúcho falou que não quer comandar, descarta o Renato Gaúcho. Se o Marcelo Galhardo falou também que não quer trabalhar agora, quer descansar, também descarta. Rafael Garnaz, mesma coisa. E Leonardo Jardim, a mesma coisa. O importante é o Vasco achar um técnico que queira assumir esse clube, esse time de jogadores urgentemente. Porque o Vasco sem comando vai de ladeira abaixo. O Vasco da Gama precisa urgentemente de um comandante para colocar na ordem. Colocar a ordem, ó. Eu estou aqui, eu vim
colocar ordem nessa bagunça aí. O Vasco precisa disso. Eu quero colocar ordem nessa bagunça aí. Quem é que tá X assim? Vai para tal lugar. Quem é que é banco? Quem é que titular? Tem que ser um técnico que realmente mostra punho e mostra para os jogadores que eles são valorosos e valiosos no Vasco da Gama. Que o Vasco possa voltar a sua trajetória, que é de vitória. O Vasco é um time vitorioso. Então, se os técnicos estão fazendo biquinho, estão levantando o narizinho para o clube de regatas Vasco da Gama, que o Vasco possa procurar um técnico bom, de primeira prateleira, que não seja esses que estão embromando no assunto, porque o Vasco precisa de um comandante urgentemente. E não ser, que se não for nenhum desses, que seja um de primeira prateleira que possa colocar ordem nesse barco aí, para que esse barco não venha à deriva, não venha entrar à deriva. Então, na minha humilde opinião, o Vasco precisa correr contra o tempo. Nós estamos na lanterna do Campeonato Brasileiro, nós somos o último clube no Campeonato Brasileiro, estamos em último lugar e ficaremos ali até dia 12/3. Até o dia 12/3 ficaremos naquela posição sem expectativa enquanto não há notícia sobre técnico. Espero que a diretoria possa correr atrás para que o Vasco venha tirar essa bruxa que assombra São Januário. Bom, galera, é isso. Nosso primeiro giro de notícia desta sexta-feira aqui no canal LT Esporte. Peço a você que encarecidamente possa curtir nosso conteúdo e se inscrever no canal para estar ajudando aqui o Leandrinho a poder crescer nessa plataforma e também assim trazer grandes notícias para você a respeito do Vasco da Gama. Aqui nesse canal a gente conversa. Aqui nesse canal eu exponho as minhas opiniões, que possa ser que seja as suas opiniões também. A mesma opinião que eu tenho possa ser as suas opiniões também. Nós, como vascaíno, queremos que o Vasco da Gama cresça, cresça e cresça. Digo a vocês nesta noite, dale, 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 dale Vasco.